Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe é confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas anteriores das aflições, itens 7 a 10. Os sofrimentos por causas anteriores à vida presente são muitas vezes como aqueles das culpas atuais, consequência natural da falta cometida. Isto é, que por uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá, por sua vez, ser tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se fez mau uso de sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer por causa de seus filhos e etc. Assim se explicam, pela multiplicidade das existências e pelo destino da Terra, como um mundo expiatório, as anomalias que a distribuição da ventura e da desventura entre os bons e os maus apresenta nesta Terra. Essa anomalia só existe na aparência, porque só é considerada do ponto de vista da vida presente. Mas se for elevada pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, poder-se-á constatar que a cada um é atribuída a parte que merece, sem prejuízo daquela que lhe tocar no mundo dos espíritos, e constatará que a justiça de Deus nunca se interrompe. O homem nunca deve perder de vista que está no mundo inferior, onde é mantido somente por suas imperfeições. A cada tribulação, deve lembrar-se de que, se pertencesse ao mundo mais avançado, isso não aconteceria e que só depende dele não voltar mais a este mundo, trabalhando para ser melhor. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa, mas elas são livremente escolhidas e aceitas por espíritos penitentes, que querem reparar o mal que fizeram e tentar proceder melhor. Este é o caso daquele que, tendo realizado mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o fruto de seu trabalho. Essas tribulações são, portanto, ao mesmo tempo, expiações do passado, que elas castigam, e provas para o futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade concede ao homem a faculdade da reparação, e não o condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Não se deveria acreditar, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente um indício de determinada falta. Muitas vezes são simples provas escolhidas pelo Espírito para concluir sua purificação e apressar seu progresso. Assim, a expiação serve de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma relativa inferioridade,
porquanto o que é perfeito não necessita mais ser provado. Um espírito pode, pois, ter conquistado certo grau de elevação, mas querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa a executar, pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa tiver sido a luta. Tais são de modo particular essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parecem nada de mal terem trazido de sua existência precedente, e que sofrem com uma resignação totalmente cristã as maiores dores, pedindo a Deus para suportá-las sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impedem o homem a revolta contra Deus. O sofrimento que não provoca queixas pode, sem dúvida, ser uma expiação, mas é o indício de que foi antes escolhida voluntariamente que imposta, e a prova de firme resolução, o que é sinal de progresso. Os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade a não ser quando são puros. Toda imundície lhes impede a entrada nos mundos felizes. São como os passageiros de um navio atingidos pela peste, aos quais é proibida a entrada numa cidade, até que não estejam curados. Em suas diversas existências corporais, é que os espíritos se desapossam aos poucos de suas imperfeições. As provas da vida levam a avançar. Quando são bem suportadas, como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que tinha muito a expiar e deve se contentar com a ideia de logo estar curado. Depende dele, por sua resignação, tornar proveitoso esse sofrimento e não perder seu fruto por queixumes que, em tal caso, o levariam a ter de recomeçar. Palavra dos Espíritos, graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento, por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.